Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Fisiortopedia Responde. A gente está aqui para novamente responder uma pergunta da nossa plataforma, onde nossos alunos da pós-graduação ou então da Star Cursos fazem suas perguntas e muitas vezes a gente traz elas para poder responder um pouquinho melhor. Então, antes de qualquer coisa, não esqueça de curtir aqui, ligar o sininho para você, sempre que tiver atualizações aqui no nosso YouTube, você já saber de primeira mão e conseguir consumir, aprender e discutir com a gente sobre as temáticas que nós trazemos, né? Então, hoje, trouxe uma pergunta extremamente interessante, que ela tem sua reflexão aí, que principalmente daquela questão de como individualizar o tratamento para o nosso paciente, tá? Então, a pergunta, na real, é um comentário, né? E junto com uma pergunta, é sobre a nossa aula de aspectos sociais da dor, onde ela pergunta, tá, eu entendi e achei muito relevante toda a questão, mas como que eu coloco na prática? Então, essa é uma dúvida extremamente interessante e ela traz algumas reflexões. Dentro desse nosso novo entendimento aí do que a gente chama de modelo biopsicossocial, a gente entende hoje, né, que a gente por muito tempo deu exclusiva e excessivamente atenção exclusivamente à parte biológica. A gente começou a entender um pouco melhor todos os construtos da parte psicológica e a parte social, ela é, em muitos editoriais e muitos chamados, ela é dita que a gente acaba não conseguindo entrar muito, ela não é tão explorada e ela tem, obviamente, grandes dificuldades de você conseguir a todo momento estar olhando para elas. Então, quando a gente fala dentro desse construto social, acho que é muito importante, acho que colocar principalmente dentro da prática baseada em evidência, é quando a gente coloca aquele pé da preferência do paciente, a gente tem que lembrar das questões dos valores do paciente. Quando a gente pensa, e recentemente a gente gravou um podcast extremamente interessante com a Dani Vaz, falando um pouquinho sobre o que a gente chama de modelos ecológicos. Então, nessa situação, a gente começa a entender que todo ser humano, né, ele está dentro de uma sociedade, uma cultura, ele tem seu suporte social próximo, distante, e entender que tudo que a gente, obviamente, viveu, vai influenciar diretamente em como a gente percebe, como a gente interpreta grande parte das coisas. Então, quando a gente fala do modelo biopsicossocial da dor, a gente entra nessa multidimensionalidade da dor, que é extremamente ampla, e às vezes nós, como formação de fisioterapeutas, a gente sempre foi construído para pensar em intervenções, ferramentas, como que eu faço isso, aquilo. E agora que a gente está com essa questão mais abrangente do ser humano que está à nossa frente, isso acaba mudando algumas perspectivas de como que a gente olha as pessoas. Então, ele entra dentro de algumas variáveis que é muito importante que a gente consiga escutar o nosso paciente, acolher ele, entender qual contexto essa pessoa está inserida, para eu conseguir literalmente abordar de uma forma que seja mais pragmática, que faça mais sentido para essa pessoa. E aí, como todo mundo sabe, a gente sempre fala muito, a gente tem umas aulas incríveis na especialização em dor do Zé, falando sobre atenção centrada na pessoa, junto de um curso da Star meu também, aonde essa questão de individualizar para o nosso paciente acaba estando muito mais relacionado a todos esses aspectos, né, biológicos, psicológicos, sociais, que a gente prefere falar multidimensional. Então, entender, né, qual que é o suporte que essa pessoa tem dentro do dia a dia, entender que contexto que essa pessoa está inserida, como que muitas vezes a gente percebe isso exclusivamente mais na parte do home care, por exemplo, onde a gente entra na casa da pessoa e a gente literalmente vê diversas situações ou relações que não facilitam o processo de reabilitação. Mas no consultório, muitas dessas coisas ficam de lado e a gente não consegue dar um suporte específico. Então, quando a gente começa a falar sobre valores do paciente, a gente conseguir invocar, isso não necessariamente está dentro de uma ação, intervenção. A gente sabe que muitas vezes essas variáveis não são modificáveis, né? Porque às vezes tem uma questão residencial e a gente tem um podcast sensacional com a Alessandra Narciso, que é o social do biopsicossocial, onde mostra que até onde a pessoa mora, o CEP dela é uma variável que influencia dela ter mais ou menos queixas, ou um pior ou melhor prognóstico para algumas situações, que no podcast a gente discutiu sobre síndrome da falha cirúrgica. Então,
Quando a gente explora os aspectos sociais da dor, a gente precisa realmente conseguir deixar esse ambiente de acolhimento, deixar esse ambiente seguro para conseguir evocar essas situações e emoções que o paciente pode te trazer, né? Quando a gente consegue criar isso que eu falei, desse ambiente mais agradável, o paciente consegue trazer outras problemáticas. Então pensa, que você quer que um paciente faça mais atividade física, que ele faça mais movimento, que ele tenha uma rotina mais saudável. Eu não consigo fazer isso dentro de uma regra pronta, do tipo, ande 3 vezes por semana, faça uma caminhada, vá na academia. Se eu não consigo entender esse contexto que a pessoa traz com ela, né, em toda a bagagem dela, eu não consigo individualizar literalmente. Antes a gente achava que essa individualização estava em relação a mensurações biológicas exclusivamente, a gente sabe que está muito além disso. E aí, quando a gente tem aquela dificuldade de engajar o paciente, normalmente é porque o paciente não está se sentindo que aquilo sirva para ele, né? Então, se você olha uma regra de como faz alguma coisa de uma maneira mais complexa, né? Ou que aquilo não caiba à sua realidade, você acaba sempre entregando regras prontas. E aí você não consegue entregar algo palpável para esse paciente. Então, por exemplo, se você fala para uma pessoa que mora no Rio de Janeiro, a gente tem uma praia, uma coisa bonita que aspira, né, a parte de atividade física, movimento, você mostra mais o corpo, isso é muito diferente de eu pensar isso nessa pessoa que mora, às vezes, numa região com uma classe econômica muito mais baixa, numa favela, alguma comunidade que tem uma dificuldade, ela não pode nem sair a qualquer momento da casa dela, né? Às vezes o trabalho dela não permite, aquele contexto dela, né? Ela trabalha o dia inteiro, 2 horas de deslocamento para ir e vir, e a gente entender que tudo isso está associado e pode influenciar total na dor desse paciente, são coisas extremamente relevantes. Ou então, até entender e particularizar um respeito que a gente possa criar dentro de um pronome, né? Que o paciente tenha por uma diversidade que a gente tem de uma população hoje brasileira para a questão gênero, identidade e afins, e a gente entender e conseguir realmente colocar. Uma das coisas que eu sempre falo em aula, quando eu falo sobre esse assunto, está muito relacionado a gente, com o tempo, fica enviesado com o público que a gente atrai, sem entender que conforme o serviço que você constrói, você vai atrair um público muito mais parecido. E aí, depois de um tempo, você fica enviesado pelo público que você atende diariamente. Então, aqui é um processo muito importante da gente conseguir entender um pouquinho do contexto que você está inserido, o tipo de serviço que você está criando, para entender que quando aparece alguma situação diferente, esses aspectos sociais vão influenciar diretamente no processo de reabilitação da pessoa. Então, a gente tem uma mania muito grande de colocar a culpa do paciente no paciente, mas sem entender o contexto, tudo que acontece com ele, qual é a rotina e qual é a interpretação dele em relação a isso. A gente já sabe que uma das coisas extremamente importantes é o letramento em saúde, mas ao mesmo tempo a gente tem estudos mostrando que a questão da capacidade de aprendizado cognitivo tem uma total influência de como que nesse momento, né, de criação, de desenvolvimento da criança, isso pode influenciar no aprendizado. Então a gente quer pessoas mais letradas, com menos ensino, então isso são todas situações que acabam influenciando. Então entender minimamente, né, todo esse histórico que essa pessoa, toda essa bagagem que a pessoa carrega, e você conseguir colher e evocar e conseguir conversar com ele dentro da história dele, é uma das grandes questões e abordagens que a gente pode dizer sociais aí. Então isso a gente faz o dia inteiro, não percebe muitas vezes, porque ela não é uma intervenção única, mas isso tem que estar composto em toda a sua abordagem, em todo o seu olhar, para aquela pessoa que está na sua frente. Então, esse assunto é longo, a gente precisa conversar cada vez mais sobre ele e com certeza eu vou voltar. Queria agradecer bastante essa pergunta, ela é muito reflexiva. O módulo 1 de aspectos sociais da dor, ele é um dos que a gente mais, né, mexe e toca, os alunos ficam extremamente mexidos com diversas realidades, eles trazem exemplos sensacionais e a gente sabe que muita gente quer olhar, não está sabendo como, e a gente está tentando melhorar isso cada vez mais.
e eu divido essa aula do Encontro ao Vivo sempre com a Karine Mescouto, que é uma grande referência nesse assunto, tá bom? Então vou deixar algumas referências aqui embaixo do que eu falei, espero que vocês gostem, um grande abraço e até o próximo Fisiortopedia Responde. Não esquece, curtir, compartilhar, comenta aqui e a gente continua essa conversa em outras situações. Valeu!